Vamos lá, vamos juntos, vamos estudar, porque estudando a gente consegue atingir objetivos, ajudar nosso cliente. Então, tem muita coisa para estudar ainda, gente. Muita coisa, muita informação errada na internet, muita informação errada na graduação, infelizmente. Então, vamos lá, vamos estudar. Eu peço com muito carinho que você se dedique a essa aula, preste atenção, que vai fazer a diferença na sua vida. Nós sabemos que hoje em dia, quantos apartamentos tem? Quantos apartamentos nós temos? Você parou para perguntar? Vamos perguntar para o Google? Vou perguntar pro Google aqui, ó. Vamos entrar no Google, hein? Quantos... Ó, no Google, hein? Quantos apartamentos existem no Brasil atualmente? No Brasil, vamos ver. Ó o que o Google traz para nós a resposta. O Brasil tem 10 milhões de apartamentos e passa por uma verticalização há 35 anos. Nós temos no Brasil, gente, mais de 10 milhões de apartamentos. 10 milhões de apartamentos, é o que nós temos no Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aponta que o Brasil passou por um processo de verticalização nas últimas décadas. Ou seja, mais de 10 milhões de apartamentos, gente. É muita coisa, né? O Brasil tem mais de 10 milhões de apartamentos e passa por uma verticalização nos últimos 35 anos. E aí a pesquisa continua. Apesar da grande maioria, 85,6%, viverem em casas horizontais, o número de apartamentos já corresponde a 14,2% dos 72,4 milhões de domicílios no Brasil. Ou seja, é muita coisa ou não é? É muita coisa. É muita coisa. Existem vários tipos de apartamentos, né, gente? Vários tipos, tamanhos diferentes. Existem vários tipos de prédio, vários tipos de condomínio. Né? Existem muitos condomínios. Inclusive condomínio comercial, condomínio misto, condomínio puramente residencial. Então tem muita coisa. Quem mora em condomínio paga taxa condominial, cota condominial. Muita coisa, né? Muita informação. O direito condominial também está em alta. Mas nesse momento da nossa aula eu quero trazer, vinculado ao uso capião, eu não sei o porquê, sempre foi uma dúvida, sempre foi uma discussão muito grande. Se cabe ou não cabe, se é possível ou não é possível o uso capião de apartamento. Apartamento para mim sempre foi terreno, sempre foi imóvel. Se o Código Civil fala que o uso capião de apartamento de forma clara e objetiva é proibido, tudo bem, mas não fala, é omisso. Pelo contrário, o Código Civil esclarece muito bem que cabe o uso capião de bem móvel e bem imóvel. E aí eu trago para você, é possível o uso capião de apartamento? O uso capião urbana de apartamento? E aí vem o STF, o Supremo Tribunal Federal, STF, e acaba com qualquer dúvida, graças a Deus, porque é uma dúvida besta, né? Mas ainda tem, né? Ainda tem gente julgando errado, julgando de forma desatualizada. Então vamos juntos. Para efeitos de uso capião da área urbana, até 250 metros quadrados, se for rural até 50 hectares, mas estamos falando da área urbana, tinha essa dúvida se caberia ou não o uso capião. Cabe o uso capião. Está pacificado que é possível o uso capião de apartamento. É possível usar qualquer tipo de uso capião. Nós temos mais de 36 espécies, qualquer tipo de uso capião para apartamento, sim. É possível usar o uso capião para apartamento, inclusive para vaga de garagem, mas a gente vai ver isso numa outra aula. O artigo 183 da Constituição Federal não distingue espécie de imóvel. Então, se o indivíduo mora numa casa ou num apartamento, mora, e se ele tem os requisitos, posse mais pacífica nos nomes, essa posse pode ser direta, indireta ou alternada. O que eu não posso fazer é o uso capião de área comum. Eu tenho um caso no escritório aqui da Letícia, de Santa Catarina, professora advoga no Brasil todo, tenho processos no Brasil todo. E o uso capião dela, que eu assumi, ela é autora, também formada em Direito, gente boa, ela, a mãe dela. A mãe dela já tinha a posse há muitos anos, ela também tem a posse, vive com o marido. Eles assumiram a posse da parte de cima. Vamos dizer que o salão de festa desse imóvel era no último andar. Eles assumiram a posse exclusiva. Cabe o uso capião. Cabe o uso capião. Posse exclusiva. E eu estou falando do quê? De uma área que foi área comum, mas não é mais. Cuidado. É possível fazer uso capião, mas sempre que você for fazer uso capião, tem que ter posse, lance pacífica, libus domini, no apartamento também.
E no apartamento, além de gestão exclusiva, posse exclusiva, é muito importante você deixar claro que essa área não é uma área comum, é uma área que você usa com exclusividade. Isso é o fator primordial, o pulo do gato para você ganhar esse uso capião. É muito importante isso. A Constituição não distingue também espécie de imóvel, se individual ou propriamente dito, ou se situado em condomínio edilício, apartamento, não discrimina, não cria uma distinção. De fato, os requisitos constitucionais visam viabilizar a manutenção da moradia de imóvel, né? Para quem não ultrapassa 250 metros quadrados. Isso no uso capião constitucional, especial, no uso capião extrajudicial, ordinário, fica pacificado conforme a jurisprudência no Brasil todo que é possível sim fazer uso capião de apartamento. Ordinário, extraordinário, constitucional, se não ultrapassa 250 metros quadrados, o nosso cliente não tem outro apartamento, outro imóvel no nome. E isso nós estamos falando do quê? Da jurisprudência do Supremo, a Bambam Black. Ou seja, seguindo essa jurisprudência, na época, inclusive o primeiro julgamento, hoje tem vários, né? Mas o primeiro julgamento, vários de segundo grau, vários de primeiro grau, mas do Supremo, na época, no início era o Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, que deu parcial provimento a recurso extraordinário, sob sua relatoria, reconhecendo sim que apartamentos podem sim ser objeto de uso capião, inclusive urbano. O julgamento foi encerrado naquela época, no plenário virtual, a decisão foi unânime, e acompanharam na época também o relator os ministros, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa, a Carmen Lúcia, o Luiz Fux, o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski, o Luiz Roberto Barroso, alguns atuantes, outros aposentados, mas sim, acompanharam. De fato, nós tivemos um julgado maravilhoso. O caso concreto dizia respeito a uma mulher de 63 anos que pleiteava os capiões de um apartamento em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O imóvel tinha sido financiado por terceiro, que se tornou inadimplente, e o imóvel foi financiado por terceiro, né, que tornou inadimplente, deixou de pagar. Por isso, o banco financiador ele iniciou o procedimento para alienação extrajudicial. Alienação, você sabe, o imóvel vai a leilão. Diante disso, a mulher entrou na justiça com uso capião e se defendeu através do uso capião para tentar impedir a alienação e constituir como proprietário do imóvel. Em primeiro grau, as duas ações foram extintas, sem resolução do mérito. Olha só, hein? Olha a história é real. E no caso do uso capião, o juiz de piso, de primeiro grau, entendeu haver impossibilidade jurídica do pedido, pois a pretensão da autora não estaria amparada pelo 183, artigo 183 da Constituição Federal, justamente por se tratar de um apartamento. Foi interposta a apelação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não de Janeiro, Rio Grande do Sul, manteve a decisão, sobre o fundamento, sobre o argumento que o dispositivo constitucional em questão destina-se somente a lotes e não unidades de um edifício. E a decisão de segundo grau também considerou, isso é importante falar, a aplicação de prazo reduzido, também 5 anos, previsto no artigo, permitiria, né, a aquisição do domínio via uso capião de imóveis amplos e luxuosos, subvertendo institutos do direito civil. Depois toda essa baboseira, essa confusão, aí vem o Supremo, né, e decide de forma favorável a ela. Então, reforma em terceiro grau, decidiu dar parcial provimento ao recurso, e a Corte, né, não reconheceu o direito em si da recorrente, uso capião do imóvel, mas não apenas, mas trouxe uma fundamentação muito importante para o sucesso de todos nós que atuamos na área, que é a possibilidade, de fato, afastando qualquer dúvida jurídica do pedido em relação a fazer os capiões de apartamento. Foi um julgado muito importante, o RE, recurso extraordinário. Eu quero que você anote aí, vamos lá, anota aí que é importante. O RE é o 305.416. Deixa eu confirmar aqui, ó. 305.416. Então, de fato, a possibilidade de fazer uso capião de apartamento é uma realidade no Brasil, é uma realidade no país. Então, podemos sim fazer uso capião de apartamento. Isso é real, não é boato, não é algo inventado. E eu sempre defendi isso nos meus livros, né, gente? Nos meus julgados, nas minhas palestras, não tem lógica. Você tem casa para fazer apartamento. Você tem o quê? Apartamento. Você
tem casa para fazer apartamento? Ele falou, você tem casa, pode fazer uso capião. E vocês têm o quê? Ah, eu tenho um apartamento. Não, você não pode. Não tem lógica, imóvel é imóvel, né? Então, não tem sentido. Basta ser a área privativa, não a área comum de todos, a área pública, né? A área pública ou ainda condomínio acessível a todos, né? Não vou fazer uso capião no salão de festa. Eu não vou fazer uso capião, talvez da quadra, não dá. Porque é uma área comum, mas eu quero regularizar um apartamento que eu moro muito tempo, por que não? Né? Porque eu não tenho o direito de fazer uso capião do apartamento. Então é uma realidade, né? Então ficou bem claro isso. Lembrando que no uso capião do apartamento vai ser citada a síndica, o síndico, né? Os síndicos, isso é importante, mas temos a citação em regra mais simplificada, também não precisamos da topografia, nem planta nem descritivo, porque isso em regra, por ser uma incorporação, tem que estar arquivado no cartório. Então, o fator que podemos fazer uso capião de apartamento e temos até, vamos ser sinceros, facilidades, né? Em vez de citar todo mundo, não precisa citar o prédio inteiro. Você vai citar só o representante legal, que é o síndico, a síndica. Em vez de fazer uma planta de descritivo novo, você vai usar o que já está no cartório. Então, nós temos inclusive até facilitações práticas para nos ajudar. É uma realidade, tá bom? Legal, né? Bacana, anotou aí, né? Então, agora sim.